Estamos. Isso, estamos então aqui online em gravação. Bom dia, pessoal. Obrigada por essa companhia maravilhosa nessa manhã de sol aqui. A Janeire chegando aqui, bom dia. A Malou também, oi, bom dia. E estamos começando agora, eu botei agora em gravação. E nós vamos hoje dar continuação, então, na canção da oração, sendo que nós tínhamos visto até agora a primeira parte da canção, que é sobre a oração, e essa parte nós não tínhamos em gravação de aula, já tinha dado essa parte online, mas num período onde ainda não gravava as aulas. E de comum acordo agora, nós estamos dando sequência a esse estudo. Nós vamos iniciar hoje a segunda parte, que é sobre o perdão, depois ainda estudaremos a cura, sendo que essa aula ela está lá no início no meu site lá no YouTube, é a primeira aula que eu tenho gravada, então é sobre o perdão. Só que eu tinha isso na época, era só para um grupo pequeno aqui de Santa Rosenses, e agora a gente está fazendo esse estudo online, então, para mais pessoas poderem participar, trazer suas dúvidas e também colocar suas experiências. Então, para nós iniciar hoje, vou fazer primeiro aquele minuto de aquietamento que a gente usa com uma respiração profunda, baixar a frequência das nossas ondas cerebrais para melhor colocar a nossa meta para a disposição do Espírito Santo, para entregar a Ele a nossa capacidade de aprender, sendo que no silêncio, na calma respiração, a nossa capacidade de aprendizagem e de retenção é maior. E nós queremos entregar o melhor das nossas capacidades ao Espírito Santo, para que assim venhamos a lembrar a nossa verdadeira função aqui, que é despertar, e para tal precisamos aprender a perdoar. E para perdoar, nós queremos aprender sobre o perdão com o Espírito Santo. Então, esta é a nossa meta para hoje, que nós vamos estudar especificamente sobre o perdão, lá na página 11 da canção da oração. E Jesus ele coloca então uma breve introdução sobre o perdão. Depois ele dá um resumo total sobre perdoar a ti mesmo. E ainda tem mais duas formas do perdão. O perdão do mundo, que é o perdão para destruir, e o perdão que o Espírito Santo ensina, que é o perdão para salvar. Então, isso está no panfleto sobre o perdão. E nós vamos começar com a introdução, que Jesus coloca assim: o perdão oferece asas à oração, para fazer com que a sua ascensão seja fácil e o seu progresso rápido. Então, na verdade, o perdão, ele é uma ferramenta da oração. E a gente veio estudando, nas 3 semanas atrás, sobre a oração, o quanto a oração, ela ascende a uma escada até chegar ao céu. E o perdão é a ferramenta que nós temos para ajudar na oração, para ajudar a oração a elevar-se mais rapidamente ao seu verdadeiro propósito, que é se fundir em comunicação total com Deus. Então, sem o seu forte apoio, então a oração sem o apoio do perdão, seria vão tentar erguer-se acima do primeiro degrau da oração, ou sequer tentar subir de qualquer forma que fosse. Então, se nós não aprendermos a perdoar
corretamente, ou se não aprendermos a entregar corretamente, seria em vão tentar melhorar ou ascender na escada da oração, porque nossa oração ela seria fatalmente presa às coisas aqui do mundo, se nós não tivéssemos esse auxílio. O perdão é o aliado da oração, irmão no plano para a tua salvação. Ambos têm que vir para erguer-te e manter os teus pés seguros e o teu propósito inabalável e imutável. Então, a oração é a nossa própria forma de vida, mas a oração precisa acompanhá-la devido à nossa crença de que nós estamos aqui separados. Bem-vinda, Fabíola. Então, contempla a maior ajuda que Deus ordenou que ficasse contigo até o alcançares. Então, a maior ajuda que nós temos aqui no mundo é o perdão. O fim das ilusões virá com ele, virá com isso. Sem a natureza intemporal da sua irmã oração, o perdão tem um fim. Como é que é o fim do perdão? Quando nós não precisarmos mais dele. Então, a oração, por enquanto ela é temporal, ela tem formas aqui no mundo, mas ela vai ser transformada em intemporal. Então, a oração é a comunicação nossa com Deus no céu. Já a oração, o perdão, ele é temporário. Ele vai ter a sua existência enquanto sonharmos que estamos fora do céu. Estando de volta no céu, não há mais o que perdoar. E por isso ele passa a ser desnecessário quando a subida for realizada. No entanto, agora, ele tem um propósito além do qual não podes ir, nem tens qualquer necessidade de ir. Realiza isso e terás sido redimido. Realiza isso e terás sido transformado. Realiza isso e terás salvo o mundo. Então, realizar o perdão é tudo que precisamos aqui, nada mais. Tudo mais nos é dado por acréscimo. Mas o perdão não é uma coisa qualquer e, na verdade, nem é uma coisa que a gente faz sozinho. Por isso que, então, agora, Jesus vai nos ensinar o que vem a ser o perdão. E o título desse tema, então, é Perdoar a Ti Mesmo, que é a primeira sessão a ser estudada. Nenhuma dádiva do céu foi mais mal interpretada do que o perdão. Ele, de fato, virou um flagelo, uma praga onde deveria abençoar, uma zombaria cruel da graça, uma paródia da paz santa de Deus. Basta a gente olhar para os julgamentos que as pessoas têm sobre o perdão. O perdão ele foi tão distorcido pelo ego que ele virou uma coisa completamente contrária à dádiva que Deus planejou para nós dentro do sonho. O Espírito Santo, ele tem uma meta com o perdão, que é nos libertar totalmente do sonho. O ego, ele também se utiliza do perdão, mas ele se utiliza, e depois a gente vai ver isso mais especificamente na segunda sessão, que é perdoar para destruir. Ele se utiliza do perdão para justamente nos aprisionar no sonho. Então, o perdão do mundo, ele é uma paródia de Deus. Ele é uma coisa totalmente contrária a seu objetivo inicial, que é de nos libertar. O ego usa o perdão para nos aprisionar, para se ele garantir a própria existência dele. Jesus continua aqui, no entanto, aqueles que ainda não escolheram começar a subir os degraus da oração, não podem deixar de usá-lo assim. Então é natural que a gente, enquanto estava aqui dentro, ou está dentro do sistema do ego, use também a oração, o próprio perdão de forma equivocada. A benignidade do perdão é obscurecida a princípio, porque a salvação não é compreendida nem verdadeiramente buscada.
Então, enquanto nós buscarmos fugir de Deus, a nossa oração também, o nosso perdão também será no sentido de nos aprisionar e não de nos libertar. O que deveria curar é usado para ferir, porque o perdão não é querido. Então, o perdão do Espírito Santo, quem está no ego, ele não quer esse tipo de perdão, porque ele quer um perdão no qual ele esteja certo. E estar certo é o oposto de estar feliz, porque estar feliz é estar com o Espírito Santo. Estar feliz é perdoar verdadeiramente. Estar certo é perdoar da forma julgadora como o ego nos ensinou a perdoar. Então, a culpa passa a ser a salvação e o remédio para ela parece ser uma alternativa terrível para a vida. Então, quem está no sistema do ego, ele precisa da culpa, porque assim ele vai continuar no ego. Ele vai continuar, porque para o ego, a salvação é fugir de Deus. E a culpa nos mantém fora do alcance de Deus. Então, por isso que o próprio perdão do ego, ele frisa a culpa, ele reforça a culpa do outro ou de mim mesmo quando eu me condeno, ao invés de me libertar ou ao invés de libertar ao outro. Então, a culpa passa a ser a salvação para quem pretende continuar dentro do ego. E por isso que a real vida de Deus, do Espírito Santo, passa a ser uma alternativa terrível para quem está no ego. O perdão para destruir será, portanto, muito mais adequado ao propósito do mundo do que o seu verdadeiro objetivo e os meios honestos através dos quais essa meta é atingida. Então, o mundo, de um modo geral, aprecia totalmente o perdão para destruir. Ele é muito valorizado e muito querido. Mas a real meta do perdão, que é desfazer toda a crença aqui no mundo, essa, enquanto a gente não mudar nosso sistema de pensamento para o Espírito Santo, essa meta não pode ser atingida. O perdão para destruir não deixará de ver pecado algum, crime algum, culpa alguma que ele possa buscar, achar e amar. E olha, se não é isso o mundo. Basta a gente ver um noticiário, alguma rede social, ou ver as notícias ou as conversas externas. Se nós formos atentos, quanto de perdão para destruir está ali. O quanto que a falha do outro é buscada para ser mostrada. Ela vira notícia, ela vira um ato de condenação. O erro é caro para o seu coração e os equívocos aparecem com grandiosidade, crescem e incham a sua vista. Ele colhe cuidadosamente todas as coisas ruins e ignora as amorosas, como se fossem uma praga, uma coisa odiosa, feita de perigo e morte. Dentro do sistema do ego, a falha ela é totalmente valorizada e apontada e distribuída. Isso é notícia no mundo. As coisas amorosas, elas são ignoradas, nem sequer são percebidas. Elas são um mero acaso. Elas não viram notícia. Então, no sistema do ego é assim, no perdão para destruir é assim. O perdão para destruir é morte, e isso ele vê em tudo o que ele olha e odeia. A misericórdia de Deus veio a ser uma faca torta para destruir o Filho Santo que ele ama. Então, o próprio Deus é tido como aquele que vai destruir os pecadores. Dentro do perdão para destruir, ao próprio Deus é atribuído esse ato de destruição, que Deus vai condenar. Deus está vendo, Deus está anotando, e se tu não pagar a tua conta aqui, na eternidade, Deus te cobrará isso. Então,
este é o perdão para destruir. Perdoarias a ti mesmo por fazer isso? Aprenda então que Deus te deu o meio pelo qual podes retornar a Ele em paz. Não vejas erros. Então, este é o meio para retornar à paz. Não ver os erros, ou seja, desfazer os erros. Não os torne reais. Seleciona o que é amoroso e perdoa o pecado, escolhendo em seu lugar a face de Cristo. Então, como que nós poderíamos, dentro do ego, fazer isso? Impossível, porque não é do interesse do ego fazer isso. Então, a única forma de nós não vermos erros, de não os tornar reais, de selecionar só o amoroso, vendo a face de Cristo no irmão ao invés do seu erro, é com a visão do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Nós, por conta própria, jamais poderemos fazer isso, porque por conta própria, por estarmos no reino do ego, por estarmos com a consciência fora do céu, por conta própria nós estamos com o ego. Então nós precisamos sim de uma nova visão. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade primeiro para o Espírito Santo e depois automaticamente com a visão dele, nós não vamos focar o erro no irmão. Não quer dizer que nossos olhos e nosso aparelho sensório não vai ver o nosso irmão errar. Vai, nós vamos continuar vendo as coisas do mundo. Mas por detrás disso, o nosso pensamento é de que isso não é real. Nós não vamos tornar real esse erro. Nós saberemos que por detrás do sonho, o sonhador ainda é o próprio Cristo. É nós por detrás do sonho, é o próprio Cristo que está por detrás, que está apenas obscurecido por aquelas imagens lançadas de culpa e de erro. De que outra forma pode a oração retornar a Deus, né, se não for vendo a face de Cristo do irmão? Como que a nossa própria oração poderia voltar a se unir a Deus? Deus ama o seu filho. Podes lembrar-te dele e odiar o que ele criou? Então, se Deus criou tudo que existe, Deus criou o nosso irmão, o ser do nosso irmão, e Deus ama o que ele criou, como que eu poderia amar a Deus e não amar o que ele ama? Então, por detrás dos sonhos de erros do meu irmão, está o ser crístico, e é esse ser que eu amo. Não é os erros do meu irmão que eu amo, não é essa figura que o ego projetou que eu amo, mas o Cristo que é real no meu irmão. A minha parte, que é só amor, ela ama, porque ela ama Deus. E Deus ama meu irmão, e eu amo o que Deus ama. Pois assim como vês o Filho, vês a ti mesmo, e assim como vês a ti mesmo, assim é Deus para ti. Então, primeiro eu vejo Cristo no meu irmão. Por efeito de espelho, ao ver o Cristo no irmão, saberei que eu também sou o Cristo. E se eu sou o Cristo e o irmão é o Cristo, eu saberei quem é Deus, porque Deus se reflete no seu Filho. Uma oração é sempre por ti mesma, assim como o perdão é sempre dado a ti. Então, num nível aqui físico, aparentemente o perdão ele parte muitas vezes a partir do reconhecimento de que eu quero perdoar o meu irmão. Mas num nível acima, como o meu irmão e eu somos um só ser, então se eu perdoo o meu irmão, eu perdoo a mim mesma. É impossível perdoar a um outro, pois são apenas os teus pecados que vês nele. Então, aquilo que na minha mente eu projetei lá fora porque eu quis me livrar, meu irmão concordou em fazer para mim, em representar. E agora eu vejo isso lá fora, mas na verdade ainda é meu. Ainda estava e continua estando na minha mente, porque ideias não deixam sua fonte. O que na mente eu projetei para fora e meu irmão
concordou de fazer esse teatrinho, ainda está na minha mente. Então ainda é meu pecado que eu vejo lá fora. Queres ver-o lá e não em ti mesmo. É por isso que o perdão de um outro é uma ilusão. No entanto, é o único sonho feliz em todo o mundo, o único que não conduz à morte. Então, o perdão, Jesus em muitos lugares diz isso no curso. O perdão é tudo que eu quero. O perdão traz tudo que eu preciso. Nada mais aqui no mundo me é necessário, só o perdão. Só em um outro podes perdoar a ti mesmo, pois tornaste-o culpado pelos teus pecados, e nele tens que encontrar a tua inocência agora. Quem, a não ser os pecadores, precisam ser perdoados? E nunca penses que podes ver pecado em qualquer um, exceto em ti mesmo. Com a crença da separação, que foi a primeira ideia de perdão, pequei contra Deus. E essa culpa, lá na mente, me fez ir em encontro ao ego, me aliar ao ego. E o ego deu esse plano de escapar dessa culpa, jogando-a lá fora, fracionando a mente em bilhões, e agora cada pedacinho é inocente porque o outro é o culpado. Agora, reconhecendo isso, na verdade, tudo ainda está na minha mente. Então, o que eu preciso perdoar é a minha crença inicial de que sou separada de Deus. É apenas isso que o mundo inteiro representa. O efeito do não perdão disso. No momento que eu me perdoar por pensar de estar separada de Deus, tudo mais é liberado, porque tudo mais é decorrente dessa única falha. Só que nós temos que subir a escada de baixo para cima. Então eu não posso pular direto lá no primeiro perdão, porque eu acredito que estou aqui. E não adianta eu perdoar onde eu não estou. Eu não estou mais lá na mente, na minha consciência. Eu estou aqui. E aqui eu sou apenas um personagem vítima de outras personagens. Ou vítima do meu próprio corpo, que também ainda é um personagem. Então eu tenho que aprender a perdoar o que eu estou enxergando aqui no mundo. Eu começo a escada do perdão aqui. Começo a perdoar aquilo que eu estou vendo lá fora e que aparentemente está me ferindo. Então, achar que o mundo pode me ferir, esse é o grande engano do mundo. E tu és o grande enganador de ti mesmo, de ti mesmo. Sempre parece que o outro é quem é o mal, e tu és aquele machucado pelos seus pecados. Como seria possível a liberdade se isso fosse assim? Então, de que adianta tentar melhorar o mundo se eu ainda sou vítima sempre de alguma coisa do mundo? Então, se isso fosse verdade, não adiantaria nem procurar uma solução, porque sempre sobraria algo ainda para me ferir. Tu serias o escravo de todos, pois o que ele faz acarreta o teu destino, os teus sentimentos, o teu desespero ou esperança, a tua miséria ou a tua alegria. Tu não tens nenhuma liberdade a menos que ele a dê a ti. E sendo mal, ele pode apenas dar o que é. Então ele vai ser mal para mim. O mundo ensina assim, porque ele é mal. Não podes ver os seus pecados sem ver os teus, mas podes libertá-lo e a ti mesmo também. Então, esta é a forma do perdão. Reconhecer que sim, eu estou vendo esse mundo do ego, não negar o mundo, mas não dar realidade a ele. Ver ele e saber que ali está algo que eu preciso liberar em mim. Então, mudar o status de por que isso está no mundo. Não está mais ali apenas, não está mais ali para me aprisionar, como diz aqui, e para fazer com que eu seja uma figura à mercê do mundo, que meus sentimentos dependam do como que o mundo está reagindo a mim.
Isso é aprisionamento. Então o mundo está lá para ser liberado e aí eu mesma serei liberada do mundo. O perdão verdadeiro, o perdão verdadeiramente dado é o caminho no qual se encontra a tua única esperança de liberdade. Então, a única esperança. Não importa a forma como eu estou aprendendo o perdão. Se é pelo curso em milagres, se é por alguma religião cristã, se é por alguma outra forma de religiões de outros povos, mas todos precisam aprender esse currículo de liberar o irmão, de aprender o perdão verdadeiramente. Os outros cometerão erros, e tu também, enquanto essa ilusão de mundo parecer ser a tua casa. No entanto, o próprio Deus deu a todos os seus filhos um remédio para todas as ilusões que eles pensam ver. A visão de Cristo. Esse é o remédio que Deus nos deu, ou seja, o Espírito Santo. Então, a visão de Cristo não usa os teus olhos, mas podes olhar através dos seus e aprender a ver com Ele. Então, a visão de Cristo é através do pensamento. Ela não é através de uma forma física, mas ela é através do nosso pensar. E pelo nosso pensar nós podemos liberar o mundo todo. Equívocos são sombras diminutas que passam rapidamente e por um instante apenas pareciam esconder a face de Cristo, que ainda permanece imutável atrás de todos eles. Então, todos os equívocos, tudo que o mundo representa é apenas uma sombra do Cristo que está por detrás do sonhador, da figura do sonho. Atrás de cada figura do sonho ainda está o próprio Cristo sonhador. E vendo esse Cristo, nós saberemos que nós também ainda somos puros, nós ainda somos o Cristo. E é o pensamento do Espírito Santo. Visão do ver é pensar. Então a visão de Cristo é o pensamento de Cristo, o pensamento do Espírito Santo. E esse que nos mostra uma outra forma, esse que transcende a ideia de julgamento do mundo. A sua constância permanece em silêncio tranquilo e em perfeita paz. A visão do Cristo. Ele não sabe das sombras. São seus os olhos que olham através do erro para o Cristo em ti. Então, esta é a forma de salvação para todos os equívocos que nós vemos. Olhar através deles até chegar ao Cristo, até chegar à própria inocência do Filho de Deus. Pede, então, a sua ajuda e pergunta a Ele como aprender a perdoar, assim como a sua visão permite que seja o perdão. Então, só o Espírito Santo retém a fórmula do perdão verdadeiro. Então, nós precisamos pedir para ver através dele. Tu tens necessidade do que ele dá e a tua salvação se baseia em aprender isso com ele. A oração não pode ser liberada para o céu enquanto o perdão para destruir estiver contigo. Então, enquanto o próprio julgamento, enquanto o próprio pensamento do ego for o meu orientador, o perdão, a oração não pode ser liberada para o céu. Eu ainda vou orar equivocadamente porque o próprio perdão não me libertou ainda. E enquanto isso, a misericórdia de Deus quer remover esse pensamento desmoralizante e envenenado da tua mente santa. Então, lá na mente, o perdão quer me liberar. Cristo te perdoou e na sua visão o mundo veio a ser tão santo quanto ele mesmo. O próprio mundo, ele vem a ser santo. É uma
visão de um mundo perfeito que o Espírito Santo nos dá, porque ele nos mostra um mundo perdoado. Então, este é o mundo real, ou o sonho feliz. É a partir desse mundo perdoado que o próprio Deus dá o seu último passo, que toda percepção será novamente transformada em conhecimento. Quem não vê nenhum mal no mundo, vê como ele, pois o que ele perdoou não cometeu nenhum pecado, e a culpa não pode mais existir. O plano da salvação se completa e a sanidade veio afinal. Aqui a salvação do mundo se completa. Aqui a volta do céu é possível de novo na nossa consciência. Quando a nossa visão for totalmente a visão do Espírito Santo. Quando nós só vermos inocência por detrás daquilo que o mundo está apresentando. Então, as figuras do mundo ainda vão fazer ainda as coisas equivocadas. Mas a nossa visão olhará através disso. Saberemos que isso é apenas uma sombra e nós vamos focar a realidade. E a realidade ainda é a inocência da mente do Filho de Deus. É isso que nós vamos ver através do irmão. No comportamento, o irmão ainda vai continuar fazendo erros. É assim que Jesus aprendeu, porque Jesus, ele vê que nós ainda praticamos erros. Ele não está cego para os erros, tanto é que ele está nos dando um material para nós corrigir esses erros. Mas ele sabe que nós não somos esses erros. Ele vê a nossa inocência, mas o que ele sabe é que nós não vemos essa inocência. E assim também será com nossa visão. Nós ainda vamos ver o erro no mundo. Nós ainda vamos ver o que as pessoas fazem de equivocado no mundo. Mas nós saberemos que isso não é real. E por isso que esses erros não vão mais nos afetar. Nós nos tornaremos invulneráveis ao erro. E só a alegria poderá fazer parte da nossa mente. Este é o plano de expiação do Espírito Santo. Não é que nós não vamos mais ver o mundo, ou que o mundo vai mudar fisicamente. A concepção do mundo por detrás do sonho vai mudar em nós. Nós vamos ver a inocência e a face de Cristo por detrás dos sonhadores. É assim que o pior dos bandidos passa a ser um Cristo também para nós. Não que os atos dele dentro do comportamento vão mudar, ou que o fato histórico vai mudar, mas isso não nos afetará mais de forma alguma, porque saberemos que isso não é real. É que nem aquela imagem holográfica, é só uma cortina de fumaça, não é verdadeiro, não é real o que ele está fazendo. E se não é verdadeiro, se não é real, nós não seremos mais afetados por isso. É assim que o perdão vai nos liberando de toda a dor. Eventualmente, até as coisas físicas podem mudar. Eventualmente, dependendo do quanto isso, de quem tem a visão do total, de tudo, do quanto isso é útil. Mas na nossa mente sempre mudará. A nossa concepção, a nossa paz está garantida na mente diante de tal visão. E é isso que Jesus está nos ensinando. Por isso que o perdão é para nós mesmos. Ele é para liberar a nós, não é para mudar o mundo. É para liberar a nossa visão de que o mundo é real. Isso precisa ser mudado. E é nisso que depende a nossa paz. O perdão é o chamado para a sanidade, pois quem, senão os insanos, preferem olhar para o pecado quando poderiam ver a face de Cristo em lugar disso? Então, se nós estamos preferindo julgar ao invés de perdoar, é porque nós ainda estamos loucos. Porque nosso pensamento ainda está enlouquecido pela culpa na mente. É porque nós ainda acreditamos que somos pecadores, que nós nos separamos de Deus. Só isso justifica nós preferir julgar em vez de perdoar o irmão.
Claro que nossos sentimentos nos dizem que o julgamento e a condenação é justa. Só que esses sentimentos, eles derivam não do que o outro faz, mas do que eu penso que o outro é. Se eu me permitir ver a inocência por detrás daquela imagem que o outro está representando, se eu souber que por detrás disso ele ainda é o Filho Santo de Deus, e eu acreditar nisso, o meu sentimento seguirá isso. O meu sentimento será de amar o meu irmão. Então, o sentimento não dita aquilo que eu devo escolher. O sentimento, ele apenas é um aferidor do que eu acredito. Então, aqui no mundo, o ego ele diz o contrário, que eu estou à mercê dos sentimentos. Eu me sinto durante o dia conforme o meu sentimento me dita. Se meu sentimento é de alegria, aquele dia eu estou de boa. Se meu sentimento é de tristeza, aquele dia eu estou arrasada. E é isso que comanda a minha vida. É isso que o ego nos ensinou. Na verdade, nós somos aquele que dita o que eu quero sentir, mas num nível acima, no nível da mente, não no nível aqui do comportamento, no nível dos pensamentos. Eu sempre estou livre para mudar meu pensamento. Essa história de que se eu estou triste, eu não posso mudar meu pensamento, é um ensinamento puramente egóico. O ego quer que eu acredite nisso. Basta eu mesmo com toda a tristeza voltar-me para o Espírito Santo, que ele vai me ajudar a como sair dos pensamentos tristes. Então, por que eu não estou saindo? Apenas e exclusivamente porque não quero. Porque se eu quiser, a ferramenta está dentro de mim. Deus colocou a ferramenta de saída dentro de todos nós, que é o Espírito Santo, ele está em todos nós. Então, não é uma questão de não querer, de não poder, é uma questão de querer. Mas, por outro lado, como é que eu iria querer se eu não sabia que eu tinha essa escolha? Por isso que esse curso precisa ser ensinado. Por isso que esse curso precisa ser aprendido. Como é que eu vou escolher se eu não sei que eu tenho escolha para escolher? Porque o ego não me conta isso. Nenhum ensinamento do ego vai me contar que eu ainda sou livre, que eu ainda posso escolher diferente, mesmo quando o meu sentimento me diz o contrário. Então, por isso a necessidade de nós primeiro aprendermos esse curso para sabermos que nós temos uma escolha de ser livres e aí praticarmos. Então, enquanto vamos aprendendo esse curso de Jesus, esse é o objetivo dele, nós vamos praticando ele. E assim vamos aprendendo que nós temos uma escolha sim, que nós não estamos à mercê dos sentimentos, mas que os sentimentos seguem aquilo que nós escolhemos pensar. E nós só temos duas escolhas para pensar, ou com o ego ou com o Espírito Santo, ou com o amor ou com o medo. Duas escolhas, muito simples. Então, oi, Ingrid. Oi. Há um tempo... Porque, assim, em família sempre vai ter momentos de você ter que perdoar alguém, né? Então, tinha uma pessoa que fez... Assim, minha mãe fez muito bem para ela e ela fez muito mal para minha mãe. Então, eu fiquei com muita raiva dessa pessoa. E depois a gente se tornou amigas. Então, com o tempo, aí ela estava conversando comigo, ela mora em outra cidade. Quando eu ia para lá e nós estávamos conversando, e de repente, ela já estava uma confiança muito grande comigo. Mas de repente eu olhei para ela, me deu uma raiva tão grande. Aí eu pensei assim, eu disse, Jesus, eu estou com raiva dela. Aí eu disse para ela assim, só um minutinho. Entrei no quarto e fui fazer uma meditação. Ela ficou lá, eu fui fazer uma meditação. Aí fiz a meditação, me encontrei com Jesus, aí disse, contei tudo para ele. Ele disse, Jesus, o que eu faço? Ele disse, ama. Aí eu fiquei assim, terminei a meditação, eu disse, não valeu, quero fazer outra. Aí fiz novamente. Quando cheguei no encontro com Jesus, Jesus, o que eu faço?
Ele disse, ama. Aí eu disse, então tá certo, mas como que eu faço isso? Aí nisso, na época, eu peguei um japamala e fiz um Ho'oponopono, né, para a pessoa, assim, e aquilo já foi aliviando, eu já fui olhando para ela e não sentia mais aquela raiva. E o mais interessante é que nesse ano ia ter ia ser a passagem do final de ano e a família estava assim entristecida porque não ia ser boa. Então, como, como num milagre, assim, tudo mudou. Essa pessoa ficou totalmente diferente aos olhos de todos. E as pessoas olhavam assim e diziam, Janeiro, o que foi que você fez? Eu não fiz nada, né? E assim, foi a melhor passagem de ano. Ela mudou, assim, só que quando eu fiz, assim, para amar essa pessoa, não foi pensando nessa pessoa mudar, era o meu sentimento com relação a ela melhorar, ou seja, ver realmente o Cristo nela, né? Não ver o personagem dela, porque todo não perdão é em cima do personagem, né? Que a gente olha para aquele personagem e vai nutrindo isso, e quanto mais a gente nutre, mais a gente sofre, né? Com certeza, e é isso, e Jesus te permitiu através da ferramenta que tu tinha na época, né? Tu tinha o Ho'oponopono, perfeito, quando diz ama ou perdoar, é a mesma coisa, amar ou perdoar, ou ver o Cristo, e não poderia ter sido de outra forma, porque você liberou aquele acordo de dor que ela tinha concordado em fazer para a tua mãe. Porque você também estava nesse acordo. Tu concordou de ser a pessoa de fora olhando esse teatrinho e julgando quem era boa, quem era má. E o primeiro que nesse acordo rompe, o faz por todos. Ela ficou liberada da obrigação de ser má com a tua mãe. Tua mãe foi liberada de ser vítima dela. E você ficou liberada de ter que julgar entre quem é o bom e quem era o ruim. E aí, por efeito disso, não poderia ter sido diferente a virada do ano. Não poderia ter sido de outra forma. Claro que as outras pessoas percebem o efeito disso e não compreendem, porque por isso que te perguntaram o que tu fez. Tu mesmo não tinha o que responder, porque foi o teu ser crístico que fez a tua união de levar teu problema à mente certa. É isso que desfez. Nossa, obrigada, Janete, por isso. Isso é um exemplo perfeito assim de como que funciona o perdão verdadeiro. É um exemplo prático. Obrigada por acrescentar isso, por trazer isso aqui. E com certeza, né? Nem poderia ter sido de outra forma o resultado. E em toda a prática do perdão, não importa a figura, mas a forma do perdão é essa e o resultado sempre é esse, é paz. Uma paz enorme. Obrigada. Obrigada. Eu achei assim muito lindo o que a Janete compartilhou, e eu sinto que para mim também é muito importante é a honestidade, sinceridade total com Jesus, né, em relação ao que eu estou sentindo. E ela é uma coisa que eu acho muito linda que ela compartilhou aqui com a gente, que é essa questão do tomador de decisão. Quando a gente está sentindo uma raiva, uma angústia, um medo, geralmente o ego está capturando a gente ali, né, com pensamentos muito negativos, é tudo um bombardeio do ego. E ela teve essa escolha que todos nós temos para escolher diferente. Então ela foi, se afastou, pediu ajuda para Jesus, pediu um novo olhar, veio uma ferramenta que veio auxiliá-la, serviço do Espírito Santo. Eu acho lindo isso, porque a gente sabe que tudo isso aqui parece ser muito real para a gente, quando a gente está sentindo uma emoção, que é a própria culpa que está ali querendo reviver e fortalecer esse personagem. Eu achei muito lindo ela ter compartilhado, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar todos nós nos lembrarmos, quando a gente estiver em alguma circunstância similar,
que mesmo com aquela emoção, a gente pode escolher pedir ajuda para Jesus, para um novo olhar, uma ferramenta vai chegar para a gente, alguma coisa vai acontecer ali com esse pedido de Jesus, né? Pedindo para Jesus, eu estou sentindo raiva, Jesus, eu quero perdoar, eu quero ver de uma outra forma, né? Eu acho que achei maravilhoso isso que ela compartilhou, eu sinto que é muito importante essa honestidade, assim. Nossa, obrigada, Flora, porque eu até estava esquecendo de colocar que o ponto mais alto disso tudo, porque o Espírito Santo não falha na sua função, ele sempre a cumpre. O ponto mais alto de tudo é nós escolher novamente, isso que tu falou, o tomador de decisões, nós parar o pensamento do ego por um instante e escolher fazer diferente. Como tu escolheu, Janeide, ó, para lá, eu estou odiando ela, eu quero fazer diferente. Ela precisou se retirar, não importa como, mas dar-se conta. Sem isso não há perdão. Sem isso não há entrega. Sem isso não há mudança. A mudança em si é com o Espírito Santo. Ou como mudar as coisas, isso Jesus cuida, o Espírito Santo cuida. Mas essa tomada de consciência, esse stop, esse parar, essa querer ver de outra forma, isso é a única responsabilidade nossa. E a mais importante e a mais difícil de nós praticar, como tu realçou, Flora, por causa dos nossos sentimentos. Isso. Nossos sentimentos, quando a gente se sente vítima, ou magoada, ou com raiva, os nossos sentimentos não querem parar, eles querem continuar. Eles querem dar trela, eles querem ruminar isso por dias, que seja por anos, eles podem ferir. É que nem uma faca, eu estou me ferindo, está doendo, mas eu quero mexer mais ainda para ver se eu corto isso fora e mais eu me machuco. E então ter esse discernimento, ter essa capacidade de parar por um instante, de querer diferente. Isso é o ponto alto de tudo. É para isso que Jesus está nos treinando. Porque quando Jesus diz que uma mente sem treino nada pode fazer, é uma mente que não sabe parar. Uma mente que não sabe dar-se conta que ela está fuxicando, que ela está totalmente imbuída dentro desse sistema de pensamento, e ela não se dá conta que ela é tomadora de decisão. Ela se acha totalmente presa a esse sistema de pensamento e não é uma mente sem treino, ela não acredita que ela pode mudar. Ela nem quer mudar, ela nem tenta mudar. E nós, como estudantes de Jesus, o que ele está nos fazendo? Nos ensinando que nós temos a capacidade de mudar o pensamento. Nós podemos mudar de professor na mente. Então, esse é o ponto mais importante de todo esse ensinamento de hoje, de todo desse exemplo de perdão, de tudo que é do perdão, que nós somos tomadores de decisão. A qualquer momento, não importa se estamos depressivos, magoados, com raiva, se achamos que fomos tremendamente injustiçados, se estamos tremendamente amedrontados, se estamos diante de uma perda total, de morte, não importa. Nós podemos mudar o nosso pensamento para outro sistema de pensamento. Nós podemos parar com isso e escolher novamente. Depois de feita a escolha, é o piloto automático do Espírito Santo. Eu senti uma coisa agora, que o treino não é a gente parar horas e meditar e ficar, é simplesmente lembrar que a gente pode parar e escolher. Perfeito, Maria Emília. Esse é o treino. Simplifica tudo, porque a gente fica na crença de que a mente treinada é aquela mente de Buda que fica 50 horas meditando. Quando a simplicidade é assim, posso escolher agora e parar e fazer a troca. Perfeito, é isso, não é ser o próprio Cristo, sendo que ainda eu estou aqui no mundo aqui, então não é ser, como tu disse, Maria Emília, um Buda, um Cristo, um Jesus.
É saber que eu posso parar o meu pensamento, que eu posso pensar diferente. Treinar isso, lembrar disso. A primeira coisa é lembrar que eu tenho essa escolha. Se eu não lembrar que eu tenho essa escolha, como é que eu vou fazer essa escolha? E lembrar, e o segundo ponto, depois de lembrado, é querer. Mas como é que eu vou querer se eu não achar que eu tenho algum benefício com isso? Por isso que eu tenho que aprender primeiro que os benefícios do ego têm um custo muito alto para mim. Os benefícios dele ferem o meu ser. E eu não quero mais estar certa. Porque no ego, eu estou certa, eu tenho razão. Eu fui ferida, eu sou a vítima. Mas eu quero ser feliz. E aí eu tenho a escolha de ver diferente. Não é aquele julgamento do ego, para ser feliz eu tenho que, agora eu tenho que ser uma vítima calada, daí eu vou ser feliz, eu tenho que aceitar tudo. Não é isso, isso é um pensamento do ego. Mas eu posso mudar de professor e ver de outra forma. Ver o Cristo, ver a inocência por detrás do ensaio. E aí, essa própria visão cuida do resto. Não somos nós que fizemos o perdão, é o Espírito Santo, essa transformação. Isso que a outra pessoa, a outra situação simplesmente se desvanece em seus efeitos sobre nós. Quem que faz isso? Isso é com o Espírito Santo, isso é com Ele. Não é mais nossa função, essa transformação. Mas, então, aprender primeiro, lembrar, treinar a mente para lembrar. E segundo, aprender quais benefícios eu tenho, por que eu vou querer isso. Então, e para isso existe o curso em Milagres para nos ensinar, outras formas também ensinam, mas essa aqui ensina de uma maneira muito direta, muito esclarecedora, vai assim, direto ao ponto. Continuando então aqui, até me perdi aqui. Então, o perdão é um chamado para a sanidade, a gente já viu. Bom, vou rever aqui para recomeçar, então. O perdão é o chamado para a sanidade, pois quem, senão os insanos, preferem olhar para o pecado, quando poderiam ver a face de Cristo em lugar disso? Essa é a escolha que fazes, a mais simples e, apesar disso, a única que podes fazer. Deus te chama para salvar o seu filho da morte, oferecendo-lhe o amor de Cristo. Essa é a tua necessidade e Deus oferece essa dádiva a ti. Assim como Ele quer dar, assim também tu tens que dar. Então, Deus quer me dar a salvação e eu preciso dá-la ao meu irmão. E assim a recebo. E assim a oração retorna ao que é, sem forma, e vai além de todos os limites à intemporalidade, sem nada do passado para atrasá-la, impedindo-a de reunificar-se com a canção infindável que toda a criação canta para o seu Pai. Então, aqui Jesus está comparando de novo a oração a uma canção. E uma canção são todas as notas em forma harmoniosa, fazendo um conjunto de uma obra extremamente agradável. Então, o louvor a Deus é formado por todas as orações dos seus filhos num único coral, num único coro de agradecimento a Deus. E Deus se revela a cada um em sua forma de amor. E essa oração, então, o perdão tem essa dádiva de liberar a oração para isso. Mas, para atingir esse objetivo, precisas primeiro aprender, antes de poderes alcançar o lugar onde o aprendizado não pode ir. Então, onde o aprendizado não existe mais, que é no céu. Então, antes de chegar a isso, eu preciso aprender esse perdão. Eu preciso aprender a liberar. O perdão é a chave, né? É essa liberação. Mas quem pode usar uma chave quando perdeu a porta para a qual a chave foi feita e o único lugar onde ela pode servir? Então, primeiro, qual que é a porta que o perdão libera?
o meu irmão e o mundo daqui. Então, como é que eu vou aprender, se eu tenho a chave do perdão na minha mão, se eu não sei para que ele serve? Essa chave serve, se eu não sei onde é que está a porta. E a porta está no que eu vejo sobre o meu irmão. É lá que o perdão deve ser usado, essa chave deve ser usada, sobre o mundo que eu estou vendo. Portanto, fazemos distinções de modo que a oração pode ser libertada da escuridão para a luz. O papel do perdão tem que ser revertido e limpo das utilidades más e das metas odiosas. O perdão para destruir tem que ser desvendado em toda a sua traição e então abandonado para todo sempre. Inclusive, na próxima semana, Jesus vai ensinar 4 grandes grupos de perdão para destruir, para a gente realmente detectá-lo com facilidade e aí o liberar, para nós não sermos enganados pelo ego quando ele está acontecendo, para a gente realmente percebê-lo imediatamente e fazer essa escolha. E aí ele será liberado para sempre, né? Não pode restar qualquer traço dele, do perdão para destruir, se é que o plano que Deus estabeleceu para o retorno vai ser realizado finalmente e o aprendizado completado. Então, se Deus, que é o Todo-Poderoso, não vai falhar, então esse plano vai dar certo, esse plano de salvação. E o plano de salvação é nós aprendermos a como liberar-nos do plano de perdão para destruir que o ego fez em contraparte ao plano de perdão de Deus. Porque tudo que o Espírito Santo fez aqui, o ego fez o oposto. E nós temos que aprender, então, a detectar, a conseguir perceber por detrás das coisas do mundo quando que é um plano de perdão do ego, para aí aprender a liberá-lo e ir para o perdão para salvar. Então, esse é o mundo dos opostos. E tu tens que escolher entre eles a todos os instantes, enquanto esse mundo retiver realidade para ti. Então, nós estamos sempre escolhendo entre os opostos, se eu quero o amor ou o medo. No entanto, tens que aprender alternativas para a escolha, ou não serás capaz de atingir a tua liberdade. Isso que eu falei antes. Como que eu vou escolher se eu não tenho alternativa? Se ninguém me ensinou que eu tenho o Espírito Santo para escolher. Se ninguém me ensinou que eu tenho a visão de Cristo. Como que eu vou olhar através da face de Cristo, da visão de Cristo que o Espírito Santo me oferece, se eu não sei que ela está ao meu alcance? Por isso que esse curso ainda precisa ser ensinado. Deixa que fique claro para ti exatamente o que o perdão significa para ti e aprende o que ele deve ser para libertar-te. O nível da tua oração depende disso, pois aqui ela espera a liberdade para se erguer acima do mundo do caos e entrar na paz. Então, a oração, que é a minha própria vida, que é o meu próprio sentimento, vai elevar-se se eu aprender a detectar o perdão para destruir e aí o liberar, escolher novamente, saber que eu tenho uma escolha. E semana que vem, então, como eu já falei, nós vamos estudar bem a fundo as nuances, 4 grandes nuances desse perdão para destruir, para depois finalmente ver o perdão para salvar. E assim nós termos condições de fazer uso total do benefício do perdão para salvar, dessa ferramenta, a cada vez mais, assim como a Janeide já fez naquele pensamento, naquela situação específica, que a gente aprende a estender isso a todas as situações específicas. E aí nós não seremos mais vítimas do mundo, e sim senhores do mundo, porque nada mais poderá nos afetar, pelo contrário, nós seremos libertadores do mundo. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, é isso, é trabalhar com o perdão no mundo.
Então, isso nós tínhamos para hoje sobre o perdão, então essa visão geral do perdão. E semana que vem, então, nos aprofundaremos mais em situações específicas para aprender a detectá-las. Alguém quer ainda mais algum compartilhamento? Apesar que a gente teve já um exemplo maravilhoso, sou grata por isso, que completou essa nossa aula de hoje com a prática. Nós temos já 1 hora de gravação, então nós podemos encerrar aqui o nosso estudo e podemos fazer essa nossa prática de terminar com a nossa mente num instante santo. Pode ser isso então agora, pessoal? Ou alguém tem mais alguma coisa que gostaria de dizer antes? Então nós vamos fazer esse instante santo, que a gente pode fechar os olhos para uma melhor concentração na nossa vontade. E a nossa vontade, nós estamos unidos a Jesus, que é a vontade dele também, que a gente tenha esse momento de paz e de unicidade. E para isso vamos imaginar, além do corpo, além de todo o universo, de todas as estrelas, do Sol, um ponto de luz. E esse ponto de luz vai se expandindo em forma de um círculo, e tudo dentro da luz é perfeita unicidade, é perfeito amor. E dentro dessa luz não há oposição, tudo está harmoniosamente interligado, e essa luz se expande de forma a perder o contorno, a desaparecer o contorno, e com isso ela se estende até o infinito. Tudo dentro dessa luz está em harmonia, nada está de fora. Tudo pertencente ao mesmo corpo da luz. Tudo perde a forma, mas tudo que nós conhecemos ainda existe, porém dentro dessa luz. E tudo dentro da luz sabe da existência de tudo, mas em perfeita harmonia, em perfeito conhecimento, em perfeito amor, devido ao bem-estar que essa luz traz, essa luz que traz o amor. E se tudo está no amor, aqui não há medo, aqui é apenas a cura. E é aqui, para essa luz, que também podemos trazer aquele pensamento que ainda esteja nos perturbando, porque aquela nossa ideia individual de que nós sejamos vítima de alguma situação que está nos perturbando é um ídolo que nós criamos para nos aparentemente manter isolados dentro da luz. E nós não queremos um isolamento dentro da luz, porque isso é impossível. Então, alegremente oferecemos esse nosso pensamento daquilo que estava nos perturbando como nossa dádiva a Deus, como nossa dádiva ao Espírito Santo, porque na presença da luz nada prevalece. E assim, esse pensamento está também curado, liberado e perdoado por um dia ter parecido que ele existiu. E quando retornarmos da consciência dessa luz,
ainda para a nossa existência sem ela, esse perdão nos acompanhará e é esse que liberta o nosso mundo. E nós somos gratos por essa dádiva de libertação que o Espírito Santo tem guardado para nós. E gratos a Jesus por nos ensinar, por ter aprendido isso e nos compartilhar conosco disso. E gratos ao irmão que foi fiel a nós e concordou com os nossos pequenos acordos, porque hoje, graças a ele trazer isso a nós, ele é nosso Salvador. Porque agora sabemos que podemos trazer tudo a essa luz e nos libertar dos nossos equívocos, graças ao nosso irmão. Gratos por essa dádiva de liberação e de amor. Que assim seja. Amém.